gente, a caçadora de sucesso na área, com um convidado muito especial, Ciê, gente. Olha, você sabe como é que escolhe um candidato a vereador? Hoje a gente vai narrar a trajetória de vida e sucesso do seu próximo vereador em Jaboatão. Ele é candidato a vereador, o nome dele é Ciê. Seja bem-vindo, Ciê! Ô Patrícia, obrigado pelo convite. Estou bastante feliz de poder contar um pouco da minha história, como que cheguei aqui. E vai ser uma tarde muito agradável, sem sombra de dúvida, hoje. Gente, olha só, a gente deve conhecer o nosso candidato. Para você escolher um candidato a vereador, é muito bom você conhecer a trajetória de vida e sucesso dele. Vamos voltar, como se entrasse na máquina do tempo. Vamos entrar nessa máquina do tempo hoje. Vamos lá. Lembrar, né, como é que era a sua infância, como chama seus pais? Meus pais. O meu pai, Ciê, também. Ao todo são 4 Ciês na família. O meu pai, o meu avô, eu e o meu filho mais velho, né? Ele já disse para mim que o filho dele também seria Ciê, ou seja, daria continuidade. Minha mãe se chama Fátima. Então eu sou filho de Ciê e Fátima, graças a Deus. Ciê é francês, não é isso? Francês. E seu pai é francês? É descendente? Não, o meu avô, ele é português, o Ciê, o meu avô, e em algum momento esse nome francês foi colado nele, que era português. Eu não conheço um pouco assim como isso aconteceu, mas, bom, Portugal é perto da França, né? Sim. Então, e aí como é que foi? Vamos falar um pouquinho da sua adolescência, primeiro da sua infância, depois da sua adolescência. A gente quer conhecer realmente como é que foi, como é que cresceu o Ciê. O Ciê cresceu em Jaboatão? Não cresci em Jaboatão, eu cresci em Recife, nasci em Recife e morei no Espinheiro, no bairro do Espinheiro, durante 20 anos, depois 5 na Encruzilhada, mas a minha infância foi uma infância muito boa, uma infância muito feliz, muito agradável. Eu fui criado debaixo de princípios gerais moralmente aceitos, e isso se deve muito ao trabalho muito forte da minha mãe, uma pessoa de reputação ilibada, uma pessoa muito íntegra, muito séria, e aprendi com meu pai, por outro lado, o valor da coragem. Ser um homem corajoso. Então, ser educado pelo seu Ciê e por Dona Fátima trouxe a mim essa coragem, que é tão importante para lidar com os desafios na vida, com as circunstâncias difíceis, e também a importância de se manter incontaminado nesse mundo tão hostil, que te tenta a fazer coisas erradas. Então a minha infância foi uma infância muito boa, graças a Deus, e foi graças a ela que eu me tornei o homem que me tornei hoje. Fui forjado, meu caráter foi sendo forjado graças a esses primeiros anos da minha vida, né? Os 3 primeiros anos, na verdade, da vida de um homem, eles são muito importantes para forjar caráter. Tem até, inclusive, prêmio Nobel que fala a respeito disso. Você é filho único? Não, eu tenho uma irmã chamada Juana. Ela é 2 anos mais nova do que eu, e graças a Deus ela está muito bem. Tem 2 filhas, Maria Eduarda e Maria Fernanda, e a gente se dá super bem, graças a Deus. Seus pais trabalhavam com o quê? O meu pai trabalhava numa empresa de processamento de dados lá no Parnamirim. Era uma empresa chamada Datamec. Ele trabalhou lá por 25, 26 anos. Era o funcionário, inclusive, mais antigo daquela empresa. E minha mãe trabalhou todo o tempo como dona de casa. Ela abriu mão, naquela época, de trabalhar onde ela trabalhava antes, em banco, em instituições financeiras. E depois que ela engravidou, ela decidiu priorizar a educação, a minha educação e a educação da minha irmã. Então ela passou esse tempo todo com a gente, até que a gente se casasse, né? Tomasse o nosso rumo, a nossa independência. Você teve a sorte de ser, na verdade, educado de pertinho, né?
É uma diferença muito grande quando os pais, eles podem estar próximos. Hoje em dia as mães, elas estão trabalhando cada vez mais fora e elas realmente não têm essa proximidade, esse tempo para estar acompanhando de perto se o filho está fazendo as tarefas de casa, se ele tem alguma dificuldade, qualquer que seja ela, né? E aí, bom, Perfeito. aquela época do bullying, né? Bullying. Hoje bullying é uma coisa tão severa. A gente conviveu, né? Quem tem algumas décadas de idade à frente conviveu muito com o bullying e convivia muito bem, né? Diferente de todas essas regras, né, que a sociedade estabelece hoje com relação à proibição de tudo e qualquer coisa, né? Tudo hoje em dia é bullying, tudo não pode. A gente brincava assim, que a gente brincava na rua, né? Se a gente tinha um apelido na escola, era normal você ter um apelido na escola, todo mundo tinha esse apelido. E aí, como é que era a sua vida escolar? Né, como é que era o CIE na escola, né, pequeno, durante, né, antes era o ginásio, o primário ginásio, como é que foi o CIE dentro do colégio? Olha, a minha vida escolar foi muito boa. Eu estudei numa escola pequenininha, uma escola de bairro lá no Espinheiro, chamada Escola Pica-Pau. Eu fiz até o primeiro ano, que hoje são os anos iniciais, fundamental anos iniciais. Depois eu passei para o Colégio Agnes, no bairro das Graças. E lá eu passei mais 8 anos. Então, assim, estudar nesses dois colégios foi muito importante, porque eles eram verdadeiros braços auxiliares na educação que os meus pais me deram. E eu dou graças a Deus porque eu estudava apenas um turno. Hoje, Patrícia, muito se fala sobre a questão do modelo integral, das escolas integrais. Eu tenho, na verdade, eu fico muito reticente com esse modelo. Até porque quando ele surgiu na antiga União Soviética, com a bolchevique Alexandra Kollontai, ela instituiu esse modelo porque a ideia precípua desse modelo era afastar justamente as crianças dos pais, de maneira que eles não mais fossem os responsáveis diretos pela educação dos seus filhos. Então eles eram afastados da presença dos pais nesse modelo integral, até que um dia eles se tornassem subservientes ao Estado. Então hoje esse modelo ele é muito propagado por aí, muito aplicado, mas graças a Deus eu não fui educado nesse modelo, tinha a presença constante dos meus pais na minha vida, tanto na época que eu estudava nessa escola de bairro, como também no Colégio Agnes. Você tem quantos filhos hoje? Eu tenho 5 filhos, dos quais 2 o Senhor já tomou para si, e os 3 que estão hoje vivos, eu tenho um de 19 anos, que é o CIE, que já está trabalhando, não é, e estudando, está indo para o 4º período de Economia na Federal. Tenho a do meio, Thalita, de 7 anos, que é a xodó de papai, aquela que amoleceu o meu coração. E tenho o Benjamin, o caçula da família, que vai fazer 3 anos agora, dia 25 de janeiro. Então, na verdade, são praticamente 3 filhos únicos, né? Sim, 3 filhos, como é que eu posso falar? Tem até uma brincadeira a respeito disso. Tem um amigo que ele diz assim: se você conseguiu fazer um filho em cada década. Aí eu pensei, caramba, é verdade, porque o CIE é de 2005, Thalita de 2016, Benjamin de 2022. Então, Marina, minha esposa, 2030, a gente terá mais 1 ou 2, se Deus quiser. Falando em Marina, né? Marina. Nossa, e aí quando ele fala Marina, ele já está planejando, né? Acho que ele viu que o negócio era tão bom, né? Igual a Deus. Deus criou o mundo e ele viu que era bom e ele fez o homem. E ele viu que era bom e ele fez a mulher, né? A obra-prima de Deus, não é isso? A mulher. Falando na mulher, obra-prima de Deus, né? Falando em Marina, que arrebentou, assim, chegou e fisgou o coração do CIE, né? Verdade. Vamos falar um pouquinho como foi essa história de namoro, de relacionamento, né? A questão da terra que é sagrada, né? O coração. Vamos falar do coração, gente? Bora, vamos. Então, a melhor coisa que pôde acontecer na minha vida foi o casamento, não é? E quando eu conheci Marina, eu estava numa situação muito difícil. Eu tinha terminado ali o ensino médio. Depois eu trabalhei alguns anos no meio artístico, passei 4 anos trabalhando no meio artístico, até que eu comecei
a estudar, comecei a fazer a graduação em Ciências Contábeis na Universidade Católica. E eu me lembro que meu pai, na época, estava passando por uma dificuldade financeira. E aí ele me ajudava no pagamento das mensalidades. Eu era estagiário, então não tinha condições de pagar essa mensalidade. E aí a gente tomou uma decisão ali, conquanto meu pai tentasse arrumar uma bolsa para mim, não ter conseguido, a gente procurou uma instituição de ensino no bairro ali da Ilha do Leite, Derby, onde era o Colégio Auxiliadora, e foi quando eu me matriculei. Entre um pouco, o período letivo já tinha começado, era abril, na verdade, e aí foi quando, no primeiro dia, quando eu chego nessa faculdade, eu me deparo justamente com Marina. Então, no primeiro dia? No primeiro dia. Então, quando eu cheguei ali na faculdade, a gente tinha uma amiga em comum, essa amiga em comum nos apresentou, e ali quando eu olhei para Marina, eu percebi que tanto ela, não é, como eu, nós ficamos assim inquietos. Ela ficou super desajeitada assim na hora, me vendo, né? Eu também, eu fiquei assim inquieto e fui para casa com aquela mulher, a imagem daquela mulher na minha cabeça. Eu disse, caramba, pouco tempo depois nós estávamos já namorando. Então a nossa história começou assim, não é? E aí nós namoramos em torno de 1 ano e 1 mês aproximadamente. Eu já tinha a ideia de me casar de fato com Marina, né, dela ser essa auxiliadora idônea, não é, que Deus conferiu ao homem. E aí, pouco tempo depois, veio o primeiro filho, Cier, não é, e aí a gente foi constituindo família. Eu me lembro que quando a gente se casou, nós não esperávamos ter o mundo, né, as condições perfeitas, ideais para poder a gente se casar. Eu entrei no casamento, o apartamento estava mutilado, né? Não tinha guarda-roupa, não tinha mesa da sala, não tinha cadeira, não tinha sofá. Bom, tinha pelo menos ali a geladeira, o fogão, tinha a cama e o colchão, né, que é importante também. E a gente começou a construir, né? O amor foi construindo aí todas essas coisas. E graças a Deus a gente tem um relacionamento já, um casamento de 20 anos. E eu sempre digo isso, existem pelo menos 2 premissas que nós carregamos e que faz com que o nosso casamento seja bem sucedido. A primeira é que eu não me casei para ser feliz. Na verdade, eu me casei para fazer Marina feliz. Meu Deus! E ela pensa da mesma maneira que eu. E a segunda premissa é aquela que São Tomás de Aquino falava sobre a base da verdadeira amizade. Idem vel et idem nolo. Significa o seguinte: a base da verdadeira amizade consiste em amar as mesmas coisas que o outro ama e rejeitar as mesmas coisas que o outro rejeita. Então eu e Marina, nós concordamos em relação a como educar nossos filhos. Eu e Marina concordamos com relação à profissão, à vida profissional, à organização política. Nós amamos ao mesmo Senhor e também nós, ao mesmo tempo, rejeitamos a injustiça, rejeitamos as mentalidades revolucionárias, rejeitamos tudo aquilo que não agrada a Deus. Por isso que nós estamos juntos aí até hoje. Então, gente, falar de amor à primeira vista, né? Love first sight. É exatamente sobre isso, né? 2 almas gêmeas. Eu acho muito bonito quando você me falou que você... Não, eu tive 5, Patrícia. Nas 2, Deus levou. Mas levou antes mesmo de serem, na verdade, de virem ao mundo. Mas já tinham sido concebidos. Isso entra numa questão sobre o aborto, sabe? No teu caso, foram abortos, no caso da Marina, né? Foram abortos espontâneos, né? Perfeito. Mas muito bonito... E você que na realidade ele conhece bem, né, a palavra, né, ele estudou teologia, não é isso? Então conhece de Gênesis até o Apocalipse, né, o que significa na realidade se provocar um aborto, né, um aborto provocado. Então assim, a gente dentro desses novos parâmetros, né, que governamentais até, né, de lei que estão querendo implementar no Brasil sobre o aborto, eu queria saber qual é a tua concepção, né, a respeito disso, né, a sua opinião, né, sobre o aborto que não é espontâneo, aborto provocado mesmo, né, sobre matar um filho dentro do ventre. Joia. Quando minha filha fez 1 ano, a Thalita,
eu perguntei para todos que estavam presentes na festa de aniversário dela: quantos anos Thalita está fazendo? Então todo mundo evidentemente disse 1 ano. Eu disse, todos erraram. Thalita está fazendo 1 ano e 9 meses, na verdade. Porque o nascimento aconteceu justamente na concepção, quando o espermatozoide foi lá e fecundou o óvulo. Depois de 9 meses, ele vai dar apenas as caras. Então, a vida, ela começa na concepção. A própria palavra vai dizer que Deus ainda nos conheceu quando a substância era ainda informe. Então, assim, eu sou radicalmente contra o aborto, eu sou pró-vida, faço inclusive parte do movimento pró-vida, e inclusive, como é um assunto um tanto controverso, eu não defendo jamais, e jamais defenderia o tal do aborto seguro. Como você pode, por exemplo, dizer que o aborto é seguro quando uma vida ela é ceifada? Quando a única pessoa que poderia proteger a vida daquele bebê que está ali no ventre é a mãe, não é? Alguém que não tem culpa alguma é o mais inocente de todos, o mais indefeso e vulnerável de todos, não é? Eu me lembro que a Madre Teresa de Calcutá, ela dizia assim, né, quando uma mãe ela tem coragem de assassinar um bebê no ventre, né, o que falta mais, o que é que resta mais para salvar essa civilização? Então, existem, por exemplo, para aqueles 3 casos que já são tipificados e que podem fazer com que o aborto seja legal no país, quais sejam estupro, anencefalia e o risco de morte para a mãe. Para esses 3 casos, é só você conversar com alguns especialistas, existe uma maneira muito mais segura e que pode, evidentemente, preservar a vida dos dois, tanto da mãe quanto do bebê. Eu vou dar apenas um exemplo, no caso do estupro, não é? Evidentemente, quando uma mulher é estuprada e tem o seu corpo violado, né, o bem mais precioso e valioso que ela tem, a sua propriedade privada, que é o próprio corpo, é lógico que, naquele primeiro momento, o desejo que a mãe tem é de extirpar da sua mente a imagem daquele que a estuprou. Mas o bebê não tem nada a ver com isso, não é? Ele é o mais inocente. Então, a gente não pode sacrificar um bebê por conta de uma possível vingança em relação ao estuprador, por exemplo, tal, porque isso está... Mas existe uma outra maneira de você preservar a vida dos dois. Por exemplo, por que não dar todo o apoio emocional, psicológico, financeiro inclusive, e que muitas organizações, fundações e igrejas estão dispostos a fazer isso, tá joia? E aí fazer um trabalho para que as 2 vidas sejam salvas, não é? Até que a mãe possa ter esse filho e, se ela não quer criar esse filho, que ele possa ser adotado por uma família que queira. E aí você considera essa possibilidade de salvar as 2 vidas. Até porque nenhum aborto, na verdade, ele é seguro. Isso traz um aborto, inclusive nesse modelo, ele também traz risco de vida para a mãe. Tá? Então, assim, a gente tem que mudar essa mentalidade. Não é matar a todo custo. Agora, essa discussão, Patrícia, é apenas uma cortina de fumaça que as pessoas, aqueles militantes pró-morte, na verdade, eles jogam para encobrir a verdadeira causa do aborto. Vamos lá. Vida real, que é o que importa. Eu vou deixar de lado as ideologias e eu vou para a vida real. A realidade, em dado momento, ela se impõe. Quantos casais, ao longo dessa vida, banalizam o sexo e a menina lá de 15, 16, 18 anos engravida e depois não querem compromisso, não se responsabilizam pelos seus atos e, em função disso, vão fazer o holocausto lá do bebê. Misericórdia quero, não holocausto. Essa é a maior causa de aborto no país, é a banalização do sexo. Não se pode colocar exceções como aborto, anencefalia e risco de morte para a mãe como sendo as principais causas, porque essas não são as principais causas. Essas são apenas a cortina de fumaça que aqueles que não defendem a vida estão fazendo para enganar você. Então, eu me lembro
e aí eu finalizo essa resposta, eu me lembro que lá atrás, no Antigo Testamento, os bebês eles eram sacrificados justamente diante do deus Moloque para que os pais daquele bebê pudessem ter prosperidade econômica. E quantos jovens, adolescentes que banalizam o sexo matam, né, abortam o bebê já no ventre da mãe com o seguinte discurso: isso vai atrapalhar a minha vida, eu não vou conseguir fazer o meu mestrado, não vou conseguir fazer o meu doutorado, isso vai diminuir a renda per capita da minha família, porque um ser vivo é mais um custo para mim, é mais um custo para minha família, vai atrapalhar meus planos, os meus planos de viagem, etc. e tal. Então a gente tem que ser real, a gente tem que trabalhar com a realidade e não com ideologias. É sobre isso, né, gente? É sobre, na verdade, a responsabilidade a partir do primeiro ato. Então, gente, a gente fala sobre a responsabilidade, né? O sexo com responsabilidade, né? Porque, assim, a gente sabe que os países de primeiro mundo, eles investem muito em, na verdade, no primeiro passo, que é a prevenção, né? Então, quando você previne algo, além de ser mais barato, né? A prevenção é muito mais barata do que o tratamento. Então, assim, esse sexo banal, ele tem que ter muita instrução dentro realmente da faixa etária que lhe cabe, né? Não cartilhas de sexo dentro de escolas primárias, né? Com crianças, né? De 7, 8, 9, 10 anos, 11, entendeu? Tratando de um assunto que realmente não lhe compete. Mas, com a idade, se aproximando da adolescência, essa idade de 16 anos, realmente se faz necessário que se instrua, que se faça uma prevenção de um sexo seguro, certo? Com realmente se dando todas as diretrizes, né, das consequências que são dadas, né, diante de cada ato. Né? Então, tudo o que se faz, existe realmente as consequências. Não é isso? Sobre isso. E isso realmente deveria ser tratado, e tratado com muita seriedade. Isso, perfeito, perfeito. Os seres humanos precisam de responsabilidades, eles não podem abrir mão das suas responsabilidades. E o que aconteceu em nossa cultura é que nós fomos transferindo as nossas responsabilidades, por exemplo, para outras pessoas, inclusive para o Estado. Até o século XIX, por exemplo, a filantropia era responsabilidade nossa, de vocês, não é? E a partir do século XX, a filantropia foi sendo transferida para o Estado, como sendo o grande provedor da caridade e da filantropia. Então, todos os seres humanos, é por isso que eu educo meu filho da seguinte maneira, Patrícia. Eu disse para ele, tem 19 anos, eu disse o seguinte: olha, filho, você já está fazendo hora extra aqui em casa, certo? 18 anos, eu quero você aí, ó, na rua, certo? Na vida, trabalhando, estudando, constituindo a sua família, tendo filhos. Você vai amadurecer bastante. A melhor coisa que existe é o casamento, não é? Contrariamente ao que fala aí o mundo, não é que não, o casamento é ruim, não, é porque você não escolheu a pessoa certa, porque você não tem lastro moral para escolher a pessoa correta, não é? Então eu disse, olha, busca a sua independência financeira, amadureça, crie responsabilidade, que você vai se tornar um homem extremamente virtuoso. Não é? E isso passa evidentemente pela questão sexual, de não banalizar. Quando ele começou a namorar com 16 anos, eu disse para ele, olha, o namoro ele não é um experimento, certo? O namoro não é um estágio probatório. Namore com a sua garota, já vislumbrando o casamento, certo? E é isso que está acontecendo. Meu filho já está aí com quase 3 anos namorando, não é? Com a minha querida nora, linda ela, e se Deus quiser, ano que vem, vai ser o primeiro a sair de casa criando responsabilidade, sendo um homem virtuoso, e vai me dar muito orgulho. Você casou com quantos anos? Eu me casei com 25 anos. 25 anos. 25 anos. Queria ter me casado com a mentalidade que eu tenho hoje, viu, Patrícia? E graças a Deus foi a melhor coisa que eu fiz. Amadureci bastante. Foi planejado o casamento? Foi planejado sim um casamento. E eu já queria de fato sair de casa, já estava trabalhando, a gente já tinha renda ali suficiente para construir a nossa vida, a nossa família, e foi a melhor coisa que fiz. Tanto que em um ano de namoro a gente conseguiu ali rapidamente fazer a nossa vida. Então, gente, a gente
sabendo de que foi uma história, né, de amor à primeira vista, a gente pensa muito, né, naquelas almas que vêm predestinadas por Deus, né, que realmente elas são simétricas, né, realmente eu acho que é um plano de Deus, né, você e a Marina, foi um plano, né, que estava traçado lá de cima, a gente vê isso de cara. E aí a gente vê que eles, na verdade, gente, gostaram tanto do que criaram que podem fabricar tipo exportação, né? Porque o homem já está dizendo que o ano que vem tem mais um. Né? Na próxima década, 2030, viu, Marina? 2030. E aí a gente fala sobre. Ele tem 2 meninos, né? Isso. Né? Aqui na Terra, pelo menos, ele tem 2 meninos e uma menina. Isso. Quantos anos tem a sua filha? 7 anos. Como chama? Thalita. A Thalita tem 7 aninhos, gente. Então, assim, a gente vê o seguinte, que a gente deve gostar muito de passear com a mãe no shopping, né? Ir aos parques. O que a gente vê, né? Nos parques, nos shoppings, né? Tem o banheiro masculino e o banheiro feminino, não é isso? E realmente o que está acontecendo hoje em dia é que os banheiros femininos estão sendo invadidos. Assim, a gente sabe que está se moldando na sociedade a palavra todes, né? Que na realidade não está no nosso português. Ela não existe na literatura, no português, ela não existe. Mas a gente sabe que existem pessoas que na realidade estão sem ter um lugar no mundo. Né? Elas não se sentem, elas não encontram lugares para elas no mundo, que são, na verdade, homens que nasceram no corpo de homens, mas se sentem mulheres, e as mulheres que nasceram no corpo de uma mulher e que têm atração por outra mulher e se sentem homens. Então, assim, hoje em dia e em todas as épocas, se tem que respeitar, né, o direito de ir e vir, respeitar como o outro se sente. Mas eu acredito que deveria pelo menos existir um lugar, né, no mundo, um lugar ao sol para todos. Partindo desse princípio, se uma mulher vai estar num banheiro público, né, com sua filhinha de 7 anos, né, e entra, na verdade, um homem dentro do banheiro, a sua filhinha, ela não vai se sentir confortável, ela não vai se sentir segura, a sua mulher não vai se sentir segura, porque inclusive o homem, ele, por exemplo, tem a mania de ir ao banheiro de porta aberta, né? O banheiro masculino tem os mictórios lá e não tem porta para urinar, por exemplo, né? Então, eu quero saber, você como pai de uma menina de 7 anos, sabe, como cristão, né, como estudioso, né, da teologia, estudou, né, a palavra, a Bíblia, né, dentro desses valores e princípios de família que você tem. E, na verdade, por que não dizer, né, e realmente é necessário ser dito, uma pessoa que respeita o direito de ir e vir do próximo, né, porque isso está lá nos 10 mandamentos. Como você vê a questão do LGBTQ+, e principalmente nessa questão direcional dos banheiros públicos femininos? Vamos lá. Primeiro lugar, Patrícia, eu dou um valor muito grande, em alta conta, a um direito natural chamado liberdade, certo? Por exemplo, quando os Estados Unidos eles foram fundados, não é? Na Declaração de Independência dos Estados Unidos, lá vem dizendo o seguinte, né? Que todos os indivíduos eles foram dotados de direitos naturais inalienáveis, quais sejam vida, liberdade e a busca da felicidade. Então, em primeiro lugar, eu coloco esse direito natural, a liberdade, em altíssima conta. Deus nos deu a liberdade, inclusive, de pecar flagrantemente contra Ele, não é? Deus nos deu essa livre agência, né? Essa possibilidade de, inclusive, nem acreditar nele. Tá? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que eu respeito a toda a comunidade LGBTQIA+, certo? Inclusive, eu vou além. Todos eles são indivíduos criados por Deus, aliás, criados à imagem e semelhança de Deus. Todos eles são portadores da imagem e semelhança de Deus. Agora, eu não vou, e nem o Estado vai ressignificar, porque não é prerrogativa do Estado, aquilo que foi convencionado, que já foi confirmado pela experiência humana, ou aquilo que foi criado pelo próprio Deus. Não é o Estado que tem que trazer essa ressignificação. Não é o Estado que tem que ressignificar, por exemplo, família. Não é prerrogativa do Estado. Isso aí. Então, eu como pai de menina, jamais eu vou permitir que um homem, por exemplo, de 1,90 m de altura, não é? Ele adentre, por exemplo, no banheiro feminino. E muitos estão se aproveitando disso até
para bulinar mulheres, até para estuprar mulheres. Isso já, inclusive, já está acontecendo, não é? Recentemente, uma nadadora americana fez uma denúncia porque ela era obrigada pelo comitê lá, não é? Eu fui atleta de natação master e eu sempre estou acompanhando o mundo da natação, e uma atleta recentemente ela fez essa denúncia porque ela era obrigada a estar no mesmo banheiro de um homem de 1,91 m de altura com a genitália de fora. E todas elas ficavam totalmente constrangidas por conta disso. Então eu, como pai, jamais vou permitir, é um risco muito alto, de fato, para minha filha que isso aconteça. Eu trabalho com educação, trabalho em escola, e quando eu recebo pais na minha sala, eu sempre digo isso para os pais, porque os pais já estão percebendo isso, já tem escola que está fazendo isso, que deixa meninos entrarem no banheiro feminino. Tem ocorrências, existem ocorrências de homens até que se aproveitam disso, né, para poder bulinar meninas dentro dos colégios, certo? E quando isso vai ser tratado pelas coordenações, o que acontece? Pasmem, elas tratam com desdém. Não, isso é necessário que aconteça, eles precisam se conhecer. Como é que é? Como é que pode um negócio desse? Isso é inconcebível. Então, eu tranquilizo os pais da seguinte maneira. Meu amigo, é o seguinte, aqui nessa escola pode ter certeza que a sua filha de 15 anos vai entrar no banheiro feminino e não vai ter homem lá dentro não. Pode ficar tranquilo, sossegado. Porque aqui a gente morre pela verdade. Como dizia Lutero, não é? A paz se possível, a verdade a qualquer custo. Nós estamos diante de um gestor educacional. Não é isso? Se é. Isso. E o ponto é o seguinte, veja só, e a gente quer, na verdade, saber se o teu projeto para a Câmara dos Vereadores de Jaboatão inclui realmente, né, dentro de todas essas inclusões que precisam realmente ser revistas, sabe, sobre o curso profissionalizante. Sobre, na verdade, o aluno poder escolher quais são, né, dentro das aptidões que ele tem naturais, né, que são inatas ao ser humano, né, sobre aquilo que ele mais se identifica, quais são as cadeiras que ele poderia eleger e que ele já saísse da escola, na verdade, né, o ensino médio, com ensino profissionalizante que garantisse um emprego, por exemplo. Perfeito. Então vamos lá. Nós temos aí um desafio muito grande, Patrícia, nessa área da educação. Nosso modelo educacional é um modelo extremamente fracassado. Essa é a verdade. É lamentável. Hoje, o aluno entra numa escola e ele vislumbra que após o ensino médio ele vai ter que entrar numa faculdade, numa universidade, depois ele vai ter um diploma e ele acha que com esse diploma, esse certificado, ele vai ganhar rios de dinheiro. Ledo engano, essa não é a verdade. O que é que está acontecendo hoje? Um monte de profissional está sendo lançado no mercado aí, todos os anos, mas cada safra é uma pior do que a outra. Sai muita gente que não sabe sequer redigir um e-mail. Você não consegue nem entender o que essas pessoas estão escrevendo. Eu vou dar um exemplo. Trabalho com educação. Eu já tive aluno do 5º período de administração que não sabia, Patrícia, nem ler, nem escrever. Como é que pode? Mas alguém empurrou goela abaixo que todo mundo tem que ser empurrado dentro de uma universidade para poder ser gente, para ser alguma coisa na vida, não é? Mas na verdade não sabe que estão sendo usados como massa de manobra para depois saírem da universidade como agentes de uma agenda política, militantes. Infelizmente, pessoal, as universidades estão produzindo isso, militantes. Universidade, eu vou me ater depois ao final dessa resposta, ao final da resposta, a questão lá dos cursos profissionalizantes. Mas eu não posso deixar de falar sobre essa situação. Hoje, por exemplo, nem todo mundo ele foi chamado, Patrícia, para ir para uma universidade. Nem todo mundo foi chamado para ser um pesquisador, nem todo mundo foi chamado para fazer parte da aristocracia do saber. Entendeu? Você pode ser muito feliz sim, sendo um técnico e fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Até que um dia você de peito estufado diga, todo orgulhoso, hoje tornei-me aquilo que nasci para ser, sendo apenas um técnico.
por isso que a gente tem que trabalhar muito fortemente essa questão dos cursos profissionalizantes. Lá na Câmara Municipal, a gente pode trabalhar muito com o EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, fazer com que várias disciplinas, como por exemplo, como tinha antigamente, o meu sogro, por exemplo, ele faleceu há 2 anos, mas o meu sogro, ele era contador, mas era um técnico. Nível técnico. Nível técnico. Ele fez isso lá no médio, lá atrás. Antigamente tinha. Dentro do conservadorismo que eu acredito, certo? É o conservadorismo que busca conservar as coisas boas que existem e restaurar as coisas boas do passado que foram perdidas. A gente tem que trazer essas coisas de volta. Então a gente tem que dar curso de contabilidade, curso de elétrica, curso de mecânica. Isso tudo pode acontecer no âmbito técnico do ensino médio. Para as mulheres, por exemplo, agora está muito na moda as mulheres fazerem cursos relacionados, Patrícia, à estética, não é? Sobrancelha, maquiagem, o modo como ela deve se portar diante de uma mesa, elas poderem ser instrutoras disso, darem cursos, capacitação para outras mulheres. Então você tem aí um espaço aberto para todos, inclusive para as mulheres. A gente não pode perder de vista, Patrícia, aquilo que a universidade mais famosa do mundo disse na sua declaração de missão, quando ela foi fundada, Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ela vai dizer o seguinte, abre aspas, cada aluno deve ser simplesmente instruído e intensamente impelido a considerar corretamente que o propósito da vida e dos estudos é conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Fecha aspas. Tudo mais que acontecer depois desse conhecimento, é uma consequência, é um reflexo natural desse conhecimento maior. Se você foi chamado para ser um jardineiro, seja o melhor jardineiro que você puder ser, certo? Você vai prover a sua família com isso, como resultado do seu chamado, da sua vocação. Inclusive, a vocação, Patrícia, é um tema que eu não vejo sendo trabalhado nas escolas. A vocação deveria ser uma disciplina obrigatória. Já dizia o psiquiatra polonês Andrzej Lobachevsky, as sociedades estão arruinadas porque as pessoas não estão nos lugares certos. A gente precisa ter as pessoas certas nos lugares certos para fazer os trabalhos corretos. Se você foi chamado para ser um policial, seja o melhor policial que você puder ser. Você vai ser usado para refrear o mal na sociedade. Se você foi chamado para ser um juiz, vai lá, faça direito, depois faça o concurso. Não entre na esfera pública apenas para se dar o luxo de ser ineficiente, para trabalhar pouco e ganhar razoavelmente bem. Faça para fazer justiça e estabelecer sinais visíveis do reino de Deus aqui na terra. Então, na verdade é sobre isso. É sobre, por exemplo, a pedagogia, é sobre as rendeiras, né? Por que não dizer que no passado, né, as mulheres elas eram, na verdade, ensinadas a costurar, entendeu? E realmente a gente precisa, não tem costureiras no mercado, não tem costureiras, as artes plásticas, né, as artes, na verdade, a cultura e a arte em geral de uma sociedade, né, que começa a ser extinto porque não é, na verdade, impulsionada. Então, assim, isso traria, na verdade, o interesse do estudante dentro da escola, certo? Porque, assim, tá um desinteresse total. Os alunos, eles não têm interesse de estar ali, né? Não querem ir para a escola. Eu lembro que no meu tempo eu adorava ir para a escola. Eu acredito que todas as minhas amigas adoravam ir para a escola. Eu tenho certeza que isso acontecia com você também. E eu tenho certeza que vocês que nos assistem hoje, quando na maioria esse programa ele é realmente dedicado aos jovens, os jovens eles não estão mais gostando de ir para a escola. Mas por quê? Porque lhe foi tolhido tudo. Né? O recreio nosso, a gente jogava vôlei, a gente jogava futebol, a gente jogava barra-bandeira, queimado, elástico. Os jovens vão para os colégios, não tem nem espaço para eles transitarem. O espaço físico das escolas, numa grande maioria, está cada vez mais reduzido. Certo? Ô Patrícia, você me falou uma coisa que eu me lembrei na época da minha infância e da adolescência. Eu aprendi avaliação de risco brincando uma brincadeira muito conhecida entre os homens, chamada cuscuz. O famoso cuscuz, que era aquele bolinho de areia com aquele pauzinho do picolé
entendeu? E os meninos iam tirando uma parte ali daquele bolinho de areia, e se por acaso aquele palito caísse, aí todo mundo ali dava um babau. A gente aprendeu a avaliação de risco. Agora, hoje dizer isso é politicamente incorreto. A gente é cerceado, inclusive, para falar esse tipo de coisa. Eu concordo, Patrícia, 100% contigo quando você fala a respeito da quantidade de conteúdo enciclopédico que os alunos recebem todos os dias e que eles não vão usar na vida deles. 70% daquilo que eles recebem dentro de sala de aula, eles nunca vão usar na vida. Por isso que o homeschooling hoje está tão em alta. E aí, eu como gestor escolar, eu posso dizer de peito aberto aqui para vocês, de não ter medo disso. Eu sou a favor, favorável, certo? A liberdade que os pais têm de educar os seus filhos como lhes convém. Certo? A liberdade é um valor inegociável. Né? Por que o homeschooling está em alta? Primeiro, muita doutrinação nas escolas, principalmente as escolas públicas. Segundo, por conta disso, é muito conteúdo que não vai servir para absolutamente nada. Aristóteles já dizia, a educação serve para tornar o homem virtuoso. Então, Patrícia, além dos cursos profissionalizantes, e você trouxe aqui o caso das costureiras, né? e de vários ofícios que podem ser ensinados para as pessoas já no nível técnico, por exemplo, a gente tem assim um mundo de coisas, por exemplo, como vocação, ensinar empreendedorismo, finanças e empreendedorismo. Isso é extremamente importante. A gente poder incluir, né, por que não, nesses projetos, e você como gestor de educação, certo? Tudo que na verdade viesse a profissionalizar, na verdade dar uma oportunidade de quem sai de um ensino médio já está entrando no mercado de trabalho. É sobre isso. Exatamente. E assim, tem um detalhe muito importante, Patrícia. Você, olha só, eu digo isso porque eu tive essa experiência na minha família. O meu avô era o melhor engenheiro hidráulico de uma empresa alemã chamada Worthington, sem nunca ter cursado o curso de engenharia. Mas por quê? Primeiro, ele tinha vocação para isso. Segundo, ele tinha inteligência emocional, que é algo que tem que ser ensinado nas escolas também e não se ensina. Porque hoje, cada vez mais, os indivíduos estão feitos porcelana. Qualquer coisinha se quebram. Não é? E terceiro, meu avô se debruçava sobre os livros. Entendeu? Ele buscou esse conhecimento. Entendeu? Então, assim, nós precisamos, de fato, fazer com que, e eu acredito muito nisso, Patrícia, cada um de nós recebeu uma certa dose de dons e talentos para a gente conseguir edificar a vida do nosso semelhante, do nosso próximo. Isso, para mim, é conceito, inclusive, de sucesso. É sinônimo de sucesso. Eu poder usar o talento que eu recebi para poder edificar a vida do próximo, ver o próximo crescer, meu semelhante, ele se desenvolver na vida, não é? Ele poder prosperar. Eu vejo aqui do meu lado Patrícia, não é, que ela tem uma habilidade fenomenal na área de comunicação. Ela nasceu para isso, né? Tá evidente. Cada um aqui tem o seu chamado. Então isso pode ser ensinado já no ensino médio. Isso já pode acontecer no ensino médio. O aluno, aquele cara que vai se tornar um grande físico, ele não precisa encher a cabeça dele a respeito da reprodução dos protozoários. Pelo amor de Deus. Ele não precisa saber disso agora, é perda de tempo. Entendeu? Deixa isso para quem nasceu para fazer isso. Sabe? Para um biólogo, alguém que vai mexer com isso lá na frente. Então, se a gente não mudar, a gente precisa mudar esse conceito de escolarização. É sair da escolarização e ir de fato para a educação. Isso é o que nós precisamos, não é? Precisamos também, Patrícia, colocar em cada criança, adolescente e jovem uma identidade esportiva. Se percebe que Patrícia conhece muito bem a realidade norte-americana ali dos Estados Unidos, como os esportes são valorizados naquela cultura americana, como o trabalho, né, é muito valorizado na cultura americana. Existe uma identidade esportiva. Eu nunca vi, né, um grande atleta, né, um atleta que seja
ser viciado, por exemplo, em maconha, em cocaína, em crack. Eu nunca vi isso. Então, quanto mais identidade esportiva a gente puder trazer para os nossos jovens, melhor. Agora, a gente não pode deixar de dizer que, infelizmente, e eu sinto na pele isso, o Estado é o grande dificultador de todo esse processo, entendeu? É o maior promotor de várias coisas ruins. E a gente vive numa cultura que alguns idolatram muito o Estado, acham que o Estado tem que resolver todos os problemas da sociedade e, portanto, delegam as suas responsabilidades. Mas se você tirar, e a minha bandeira também muito forte, além da educação, é a economia, não é? Então, se a gente conseguir tirar o Estado do cangote das pessoas, da vida das pessoas, da vida das famílias, de maneira que as famílias consigam perseguir seus objetivos de maneira digna, sem que o Estado atrapalhe, pode ter certeza que aquela mensalidade que você paga hoje de R$ 400 para o seu filho praticar futsal, vai diminuir bastante de valor, né? Se o Estado criar um ambiente favorável de negócios, né? Um livre mercado de concorrência, com certeza as escolinhas por aí, inclusive as escolas particulares, vão derrubar o preço e vão oferecer ainda um serviço de melhor qualidade. Ao longo da sua vida, eu sei que muita gente te inspirou, né? A gente percebe como você fala de seu pai, seu avô, né? Que na verdade tinham aptidões inatas. A gente sabe que inclusive nas escolas lá da Europa, né? Os alunos eles também têm cursos profissionalizantes, certo? Então assim, por exemplo, quando você fala que alguém, né, sem nunca ter feito uma faculdade de engenharia, sabe? Ele vinha com tanta expertise, e realmente com uma expertise, uma didática tão forte, com uma competência que poderia ser considerado, na verdade, um dos melhores na área. A gente sabe que nas escolas, certo, de lá da Europa, existem os cursos profissionalizantes de elétrica, de mecânica, onde, na verdade, os alunos saem do ensino médio já realmente aptos ao mercado de trabalho, como a gente tinha falado anteriormente. Então, a gente sabe disso, e é uma realidade que poderia acontecer também no Brasil, certo? E dentro dessa perspectiva, o que a gente traz? Né? O que você pode trazer enquanto candidato a vereador com os seus projetos? Né? O que você pode trazer dentro desse espectro, sabe? Para a realidade da educação em Jaboatão? Bem, a nossa atuação ela está lastreada em princípios, certo? Alguns princípios. Um deles é o conservadorismo. E como dizia Edmund Burke, quando escreveu Reflexões sobre a Revolução em França, não é? Ele não coloca a Revolução Francesa, mas em França, ele fala sobre a comunhão de almas. Nós estamos submetidos a 3 tempos, passado, presente e futuro. A gente olha para trás e vê aquilo de bom que foi perdido, a gente busca em primeiro lugar restaurar. A gente olha para o presente, vê aquilo de bom que existe hoje e nós dizemos assim, vamos conservar aquilo que existe de bom. E nós, em terceiro lugar, olhando para o futuro, percebemos que nós somos imperfeitos e tudo que sai de nós carrega um quê de imperfeição e por isso nós precisamos aperfeiçoar, trazer uma benfeitoria, entendeu? Buscando de fato uma melhoria no futuro. Então esse princípio, esse conservadorismo é que vai permear todas as nossas propostas, sobretudo na área da educação. Muita gente, Patrícia, me inspirou. Muita gente me inspirou. Muita gente que me antecedeu ao longo da história me inspirou. E eu não posso desperdiçar essas oportunidades, não é? Eu preciso olhar para esse passado, eu preciso olhar para o meu avô, não é? Que não precisou de uma instituição formal reconhecida pelo MEC, por exemplo, para poder se tornar o engenheiro que ele se tornou. Eu não preciso, por exemplo, do Estado para me ensinar a ter coragem, porque isso eu aprendi com meu pai. Eu não preciso do Estado, por exemplo, para me ensinar a ser um homem de reputação ilibada e íntegro, porque assim a minha mãe me ensinou, ou seja, a célula máter da sociedade, da família, me ensinou, na verdade, muita coisa, é onde a gente encontra muitos desafios e juntos a gente consegue resolver um monte de situação, um monte de problema, mas muitos professores
E é por isso tão importante a educação. Quantos professores passaram na minha vida, onde cada um deixou uma sementezinha na minha vida? Quantos teóricos, quantos livros eu já pude ler, entendeu? Como o Edmund Burke, o Russell Kirk, não é? O Roger Scruton, os liberais também, Ludwig von Mises, Friedrich von August Hayek e tantos outros que me ensinaram cada coisinha acerca do conservadorismo, do liberalismo de matriz conservadora. A gente tem que colocar em prática tudo aquilo que foi testado, tudo que foi aprovado, Patrícia, tudo que foi confirmado pela experiência humana. Se a gente colocar, não tem erro, não tem como dar errado, vai dar certo, entendeu? O otimismo está aqui. Então, Patrícia, dentro dessas minhas propostas acerca da educação, eu tenho aqui pelo menos 4 propostas. A primeira é trabalhar com o voucher escolar, o sistema de voucher. Modelo que já é aplicado, por exemplo, na Europa. O pai ele pode ter a liberdade, certo, de dizer onde o seu filho vai estudar. Se ele vai permanecer na escola pública, onde ele estuda hoje, ou se ele vai para uma escola privada. Então, nesse modelo, rapidamente, o aluno ele é alçado a um nível educacional muito melhor. Não é? Em Jaboatão, por exemplo, um aluno da rede pública municipal custa R$ 835 por mês. Então, com um voucher como esse, eu tenho certeza que o pai ele vai escolher colocar o seu filho dentro de uma escola particular. Segunda proposta para a educação em Jaboatão é expandir o modelo charter, né, das escolas charter. As escolas conveniadas. A prefeitura ela dá um dinheiro para uma associação, uma fundação, uma igreja, por exemplo, e aí dentro dessa estrutura, onde a prefeitura ela não precisa construir absolutamente nada. Ela não vai se responsabilizar pela manutenção e pela conservação do edifício. Ela não precisa fazer investimentos, mas ela vai simplesmente entregar o dinheiro mensalmente para uma associação, uma fundação, uma igreja, ou quem quer que seja, para fazer a gestão privada da escola. Aí você vai ter o público fiscalizando o privado. E não como acontece hoje, onde o público fiscaliza o público, infringindo as regras de compliance. Certo? Terceira proposta para Jaboatão. É um modelo onde a iniciativa privada participa ativamente das auditorias da escola. Hoje, quem mensura os resultados educacionais é um tal do IDEB, a nível nacional. Isso é do governo federal, uma prerrogativa do governo federal. Aí a gente tem mais um caso de público fiscalizando o público. Isso não traz incentivo para ninguém. Agora, se a gente coloca, por exemplo, uma empresa idônea, privada, terceira, que vai fiscalizar os resultados alcançados pelos professores, pelos diretores de escola, nós vamos ter aí alguém imparcial que vai trazer esses resultados. E as gratificações que professores e diretores eles vão receber vai depender da performance, ou seja, a gente tem que considerar na Câmara Municipal de Jaboatão o mérito e a performance como critérios para que diretores e professores possam receber gratificação. E também o presenteísmo, porque o que mais tem nas escolas hoje é o quê? É professor que infelizmente falta aula, não vai dar aula e ele não é punido por conta disso. E quem é que se prejudica? É o seu filho, aí que depende da rede pública de ensino. Uma quarta proposta também muito interessante. Já dizia um economista chamado Gregory Mankiw, dentro dos seus 10 princípios da economia. O ser humano, o indivíduo, ele reage a incentivos, Patrícia. Então, se você não der, por exemplo, incentivos para as pessoas, para as empresas, elas não vão reagir, evidentemente, porque não receberam incentivos. Faz o seguinte, dá incentivos, por exemplo, para empresas como o Google ou outras aí, entendeu? Como acontece na Universidade Ítalo-Brasileira lá em São Paulo, onde eu estudei, onde a Google patrocinava várias salas de aula, laboratórios e em troca a Google recebia incentivos fiscais. Por que a gente não pode trazer tudo aquilo que foi testado, aprovado e confirmado pela experiência humana aqui? Dê incentivos às empresas para que elas possam patrocinar laboratórios, que elas possam patrocinar quadras, piscinas para a formação de atletas
de bons alunos, para que a gente consiga obter os melhores resultados. Porque imposto, Patrícia, a gente paga até a alma. A gente paga imposto na renda, na propriedade e no consumo. O mato está muito alto. Dá para cortar muito imposto aí, trazer muito incentivo, encher isso aqui de empresas e melhorar subsequentemente a educação da nossa cidade. Gente, falando, né, com esse gestor educacional que é o CIE, né, dentro desse projeto maravilhoso que ele nos apresenta para a Câmara de Vereadores de Jaboatão, eu queria, na verdade, conhecer um pouquinho mais sobre a espiritualidade dele, né? Ele que é conhecedor da palavra, né, estudou teologia, né, isso. E aí, bom, para você estudar, né, de Gênesis ao Apocalipse, você tem, na verdade, um grande caminho que foi percorrido, né? Diante desse conhecimento, quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado, né? Como é a sua intimidade com o Criador? Muito bom, Patrícia. É uma pergunta que ela até é perturbadora no bom sentido da palavra, porque quando Cristo irrompeu na minha vida, ali em 2009, a gente tem um total redirecionamento da nossa vida. Isso aconteceu comigo, a maneira como eu trato a minha esposa, meus filhos, os meus colegas de trabalho, como eu me empenho na medida dos dons e talentos que eu recebi de Deus, e eu passo a conceber essa ideia de que tudo vem, na verdade, do Criador. É aquele negócio, fazendo aqui uma analogia, não é? Quando a gente, por exemplo, o ser humano, ele cria esse microfone aqui, ele não criou esse microfone para que o microfone tivesse vida própria e saísse por aí fazendo o que bem entender, não é? Na verdade, o homem criou o microfone para o microfone servir ao homem. E assim eu entendo Deus, não é? Deus nos criou, Ele é o Criador, nós criaturas, e Deus nos criou para que nós, enquanto criaturas, pudéssemos não ter vida própria e fazer o que bem entender, mas seguir justamente aquilo que Ele quer que a gente faça, né? Fazer a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Então, a minha vida com Deus, ela se resume na prática das disciplinas espirituais, na oração, na leitura das Sagradas Escrituras, e principalmente essa fé, ela se traduz em obras. Então, como eu integro a minha fé cristã dentro da minha casa, como eu integro a minha fé cristã no meu trabalho, né, na vida política, né, e em todos os lugares onde eu estiver. A gente não pode, né, assim, muita gente tem uma concepção errada achando que quem é cristão tem que estar o tempo todo orando, não é? Fazendo cara de um semblante piedoso, chorando, ou dando a paz do Senhor, não é? Ou andando com a Bíblia embaixo do braço, aqui no sovaco, com aquele zíper vermelho. Não tem nada a ver com isso. Não é? A vida com Deus, ela é aquela vida onde você nega o seu próprio eu, nega os seus desejos e vontades pecaminosos, e você passa a fazer aquilo que Ele quer que você faça, certo? Ele me chamou, por exemplo, para ser vereador aqui na cidade de Jaboatão. Essa é a vontade dele e eu vou participar desse pleito, entendeu? Então, se eu não fizesse, se eu estivesse contrariando essa vontade dele, certamente a minha consciência estaria aí me acusando, porque eu entendo, e muita gente entende, que eu nasci aí para a política e Deus me deu esses dons, e se Deus quiser, a gente vai trazer um bom resultado. Então, gente, a Caçadora de Sucesso é um programa para você que é jovem, né? Que na realidade quer entender um pouco mais, na verdade, a respeito de todas as atuações, de todas as áreas, né? E a gente traz aqui profissionais de todas as áreas para que vocês entendam que não cai do céu, é para quem busca. E a gente fala sobre sucesso, que é algo que todos almejam em todas as profissões. Falando em sucesso, eu queria saber o que é sucesso para você. Sucesso para mim, Patrícia, em primeiro lugar, fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, certo? A vontade de Deus está ali revelada nas Sagradas Escrituras e eu tento ser justamente aquilo que Ele quer que eu seja. Isso me dá uma paz que excede todo o entendimento, a despeito das circunstâncias difíceis,
a despeito dos problemas, não é? Independentemente do local ou da situação difícil em que você se encontrar, você terá paz, você terá tranquilidade. Então, isso para mim, em primeiro lugar, é ter sucesso. Segundo lugar, é fazer com que, e assim, resumidamente diz a lei de Deus, quando ele resume ali os 10 mandamentos em dois, não é? Os 4 primeiros têm a ver com a relação do homem com Deus e os 6 últimos a relação do homem com o seu semelhante. Então ele resume, Jesus, a lei, os 10 mandamentos, a norma moral da seguinte maneira. Primeiro mandamento, resumidamente, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a si mesmo. Então o segredo do sucesso é fazer com que o meu semelhante, o meu próximo, ele possa se beneficiar com as minhas ações, com as minhas atitudes, certo? É fazer com ele aquilo que eu gostaria que ele fizesse a mim. Esse exemplo, para mim, ele é clássico do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é emblemático, entendeu? Então a gente não pode se furtar, a gente não pode enterrar nossos talentos, a gente tem que usar isso em benefício do próximo. Eu não consigo produzir a minha camisa, eu não consigo produzir o combustível que eu coloco no meu carro. Todos nós fomos criados para dependermos uns dos outros. Isso é um mandato social que Deus nos deu. Se eu tivesse que produzir o meu alimento, a minha camisa, o meu calçado, o combustível do meu carro, a minha vida seria um completo inferno. Eu passaria 30 vidas, entendeu? E não conseguiria fazer uma camisa sequer. Então, a gente depende um do outro, a gente tem que pensar no próximo, e é por isso que a gente está nesse pleito aí, pensando não nos interesses particulares, mas no interesse comum, que é o que importa. Então, dentro, na verdade, dessa mentoria, você teve muitos mentores, né? Eu queria que você me dissesse um nome de um grande mentor, né? Pode ser de algum livro que você leu, ou dentro, na verdade, da sua família, um professor, um mestre. E também eu queria uma frase de sucesso, se é... Vamos lá. Um mentor, Frederic Bastiat, quando escreveu A Lei, quando ele fala que nós temos os direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade privada. E quando eu vejo isso, lá no Antigo Testamento, 10 mandamentos, tem lá, não furtarás. Isso aí é uma lei de valor negativo. É um dever moral, que implica o meu direito natural à vida. Lá também tem não furtarás, que é um dever. E implica o meu direito, por exemplo, à propriedade privada. Então, nesse ponto, Frederic Bastiat foi uma grande inspiração na minha vida. E uma frase de sucesso? Uma frase de sucesso. Sucesso é fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E poder é se guardar incontaminado neste mundo. Tem muita gente nesse mundo que passa a vida como uma vela. Uma vela que derrete, entende? E a gente quer, na verdade, chamar, a Caçadora de Sucesso chama vocês nesse momento para pessoas que são, na verdade, chama. Sabe, que tem aquela tocha que se passa às futuras gerações. Se eu te entregasse uma tocha olímpica, que você pudesse passar às suas futuras gerações, certo? Para quem você passaria essa tocha? Para os meus filhos, em primeiro lugar, certamente. Os meus filhos, eles têm que olhar o exemplo do pai, copiar o exemplo do pai, rejeitar aquilo de imperfeito que o pai tem e poder serem exemplos, verdadeiros luzeiros nesse mundo que jaz no maligno, esse mundo hostil. Certa vez, rapidamente, alguém viu a minha esposa grávida ali com 9 meses e disse: você é uma corajosa. Aí eu disse: por quê? Porque você vai colocar um filho nesse mundo hostil. Eu disse: não, a minha filha vem ao mundo e vai ser um luzeiro diante dos homens. Muito bem. E aí, gente, a gente traz uma pergunta para você. É o seguinte, a gente, na verdade, nós somos agraciados com duas coisas que para mim são grandiosas, né? O ser humano, ele sabe que um dia vai morrer. E olha que beleza disso tudo, que ele não sabe quando. Desde o primeiro momento que você, na verdade, começou a ter ideia de ser humano, né? De estar nesse mundo, você sabe que um dia você vai, né? E você não sabe quando. E isso remete a algo grandioso. Aproveita. Aproveite. Se Deus tem essa oportunidade, sabe, de saber o dia que você vai. E dizer assim: olha, Ciel, eu vou te dar uma dádiva, mais uma. Eu vou permitir
que você deixe uma mala pronta, certo? Dessa vida, você só leva as boas obras. Perfeito. Né? Mas você vai poder deixar uma mala. Para quem você deixa essa mala? E o que é que você vai colocar dentro dessa mala, Cier? Eu deixaria dentro dessa mala todo o legado que eu construí ao longo de toda a minha vida, se eu pudesse saber o dia da minha morte. E abro parênteses aqui, eu dou graças a Deus por duas coisas todos os dias. Primeiro, por estar vivo. Segundo, porque estou um dia a menos da pátria celestial. Fechando parênteses. Mas eu daria essa mala para os meus filhos, que eles possam continuar esse legado, sendo luzeiros nesse mundo maligno que é bastante hostil. Eu deixaria as escrituras sagradas, deixaria de fato alguns livros, alguns registros meus históricos, para que eles pudessem conservar justamente a boa tradição, os bons costumes e poderem de fato fazer diferença nessa sociedade. Eu quero, na verdade, nesse momento, agradecer a você abundantemente, né, por você compartilhar essa sua trajetória de vida, sabe, essa sua intimidade conosco aqui no programa Caçadora de Sucesso. Dizer que o nosso estúdio é a sua segunda casa, para que você seja, na verdade, né, um adido cultural do programa Caçadora de Sucesso, por que não? Te desejo muito boa sorte nessa campanha, que Deus abençoe, né? Amém. Abençoe seus planos, sua vida e abençoe todos nós. Eu quero convidar vocês, nesse momento, a se inscrever no canal A Caçadora de Sucesso para estar recebendo esse conteúdo que nós preparamos com muito carinho para vocês. Deixa aquele joinha dourado para a gente e nos comentários, na verdade, tudo sugestões, né, para o que o nosso, na verdade, candidato e futuro vereador em Jaboatão possa estar acolhendo todas as dicas e sugestões de vocês. Né? Muito obrigada, né, pela entrevista. Um beijo no coração de vocês. E agora vamos lá conhecer, gente, as redes sociais, na verdade, do Cier, não é isso, Cier? É isso, Patrícia. Primeiro, Patrícia, obrigado pelo convite. Eu estou muito à vontade aqui nesse estúdio maravilhoso. Passa uma coisa muito boa aqui. Você é muito agradável, certo? As perguntas não foram constrangedoras. Estou me sentindo aqui na minha casa, viu? Na minha segunda casa. Patrícia, minhas redes sociais, lá no Instagram, @cier.rodrigues. Cier, S-Y-E-R. É um nome aí incomum, né? Tem várias pronúncias, tem uns que me chamam de Cier, tem outros que me chamam de Ciway, CCAA, Cier, o que vocês puderem imaginar, mas eu já estou bem acostumado. Então, @cier.rodrigues. No Facebook está lá, Cier Rodrigues também. Vocês podem me achar, me sigam aí nas redes sociais e podem interagir comigo. E não percam esta oportunidade. No dia 6 de outubro, vote certo. Cier Rodrigues 11222 para renovar Jaboatão dos Guararapes. Faz o S. Então, gente, em Jaboatão, conheçam as propostas do Cier, tem para vocês na Câmara dos Vereadores. Ele realmente tem um projeto incrível. Eu quero agradecer a audiência, de que parte do Brasil e do mundo vocês nos assistem hoje. Eu quero deixar um grande beijo no coração de vocês e até a próxima, a Caçadora de Sucesso.